Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Comunitária, saudação franciscana de paz e bem. Esse é o programa Revista de Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. O programa Revista de Rádio é número 118. É uma alegria toda semana poder conversar com os ouvintes da nossa rádio comunitária, levar aí uma resenha das principais notícias da semana, conversar também sobre os principais assuntos, mesmo aqueles que não viraram notícia, né? E trazer uma pequena crítica aí sobre o porquê que algumas coisas merecem mais notícias e outras menos aí na mídia, né? Então é uma alegria poder conversar. Tem uma notícia que ficou bem de cantinho aí, né? Que o estaleiro Rio Grande, aí no sul do estado, então, no polo naval do Rio Grande, está mantendo os contratos com a Petrobras para fazer a montagem das plataformas de petróleo, pelo menos duas, né? Em solo gaúcho. Não vão fugir para a China, como estava dizendo, vão para a Tailândia, sei lá para onde. Né? O tema de hoje, que eu escolhi por causa da data, né, dessa final de semana, aí 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, né, por causa da morte do Zumbi, dos Palmares. Então, nós vamos fazer 2 programas sobre esse tema, da consciência negra, aí, da questão da questão étnica no Brasil. E isso com recorte do programa de hoje sobre a questão das cotas raciais nas universidades, né? E para isso, para explicar melhor essa questão, nós estamos entrevistando aí a Eliane Almeida de Souza, que ela é militante da luta contra a discriminação étnica que sofre a população negra no Brasil. Ela mora no bairro Lombo do Pinheiro, em Porto Alegre, e também ela é mãe de santo. A própria Eliane vai se apresentar um pouco mais então aí na nossa conversa, né? E então, o tema de hoje aí é basicamente as cotas raciais. Ela que é pedagoga, né, formada na URGS pelas cotas, e agora está iniciando um doutorado também em pedagogia. Bom, e o programa que vem, então, já vou dar uma dicasinha, né, vai continuar o tema aí da questão dos negros, aí pegando o tema do Negrinho do Pastoreio, uma lenda gaúcha aí muito interessante, e vamos conversar então no programa da semana que vem com o Dr. Jacques Afonso. Então, com vocês aí, a entrevista com a Eliane. Então, como já anunciamos antes, aqui estamos com a Eliane Almeida de Souza, que ela é pedagoga e atualmente doutoranda em educação aí pela URGS, né? Ela é especialista nessa área trabalha com educação, e também agora está especializando na questão daí das cotas e da questão racial aí no estado e no Brasil e nas universidades. Especialista em política pública e também em Alorixá, né? Ela é filha da dona Senira, que esses dias entrevistei aqui, né, no programa Revista e Rádio. Então, alegria, Eliane, estar contigo aqui, e seja bem-vindo ao nosso programa Revista e Rádio. Obrigada, é uma honra estar aqui participando, obrigada a todos pela audição. Então, eu gostaria que tu pudesse se apresentar um pouco mais, né? Já me apressei um pouco aí, mas tu pode se apresentar um pouco mais e dizer assim sobre ti, teu estudo, tua pesquisa. Ok, sou moradora da Lomba do Pinheiro, né, nascida e criada na Lomba com muito orgulho, e venho nesta caminhada, né, na condição não só de mulher negra, mas representante do movimento negro. Temos também uma ONG chamada IAFRA, que é o Instituto África América, e todo um olhar, né, direcionado para as questões da negritude, das políticas de ações afirmativas, para as cotas, reparações, tudo que envolve a questão dos direitos humanos, né? Então a gente dialoga com essas especificidades de negritude, mas dentro da bandeira dos direitos humanos, que a gente sabe que não é só a questão da mulher negra, do homem negro, do sujeito negro, e sim envolve as questões de deficiência, envolve as questões também, né, de idade, envolve as gerações. Então são vários olhares, e nós caminhamos então para dar visibilidade a essas questões, né, da comunidade negra, não só por sermos da Lomba, que é uma comunidade que tem mais de 50% em seu contingente de negros, mas também pelo trabalho, né, e essa falta de visibilidade para essa comunidade em todo o país. Com essa negação, né, e essa invisibilidade, então a partir dessas inquietudes a gente começou a ter, vamos dizer assim, uma vontade, né, a partir das provocações, uma vontade de saber um pouco mais sobre as nossas questões negras. E fomos trabalhar com a questão histórica, né? Quem é negro no Brasil, como se constitui o sujeito negro, como que se identificam as comunidades negras, porque nós temos também remanescentes de quilombolas, né, aqui no nosso estado. São mais de 100
comunidades e é um trabalho que ainda é pouco visto, pouco reconhecido, né? Então a gente também dialoga com essas comunidades quilombolas. Nós temos aqui na Lomba do Pinheiras 3 comunidades indígenas, né? Caingangues, Charruas e Guaranis. E poucos conhecem, né, essa história que está aí resistindo, né? Lutando contra todos os tipos de preconceitos diários. A mulher e o jovem negro são os que mais sofrem a demissão, né? Ou estão desempregados, isso são estatísticas. Então a gente tem ali muitas informações, né, para trazer para as pessoas acordar. E a primeira coisa é parar de negar essa identidade, né, que é muito forte da comunidade negra, dizendo, olha, não precisa falar sobre isso porque isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver, né? Tá matando pessoas na ponta, né? É muito sério, mas a gente não precisa falar dessas nossas questões negras com raiva, com ódio. A gente tem que falar com amorosidade, né? E aí eu trago muita questão de Freire, né? Paulo Freire, que ninguém educa ninguém e juntos nos educamos, né? Então é um pouco isso, a partir dessa amorosidade de Freire, que a gente saia desse espaço, né, dessa zona de conforto de moreninho, mulatinho, cor de cuia, e assuma responsabilidades, né? Olha, temos sim uma história que vem deixando de lado a história da negritude, do indígena, da comunidade, dos idosos, esses segmentos sociais, e eu preciso me especializar, eu preciso buscar informações nessas áreas, porque acredito que as pessoas, no momento que acessam essas questões, se tornam sujeitos melhores, né? Se tornam pessoas melhores com a sua estima, com a sua identidade, porque se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai, né? Então a gente precisa saber isso, acessar essa história, né? E falar realmente de onde vieram os meus avós, bisavós, antepassados, para que eu me fortaleça, saiba dessas dores, dessas perdas, mas saiba que tem toda uma cultura, né? E essa cultura é muito importante, é uma cultura positiva. Então buscar a dança, a capoeira, buscar a religiosidade, né? Esses segmentos que me constituem enquanto sujeito, porque nós não somos sozinhos, né? Nós somos pessoas que somos resultado dessa história e estamos fazendo história diariamente. Em relação, né? Em relação, né? Com um com o outro. Então, nessa relação, a gente precisa buscar o respeito, né? Porque os direitos estão sendo violados por essa falta de respeito. O herói, né? Por essas questões, e precisa estar no currículo. Porque se as nossas crianças não se veem, não se leem, é mais complicado ainda, né? Porque o nosso currículo ele é muito invisível. Por isso que existem as leis, né? 10.639, que ela foi promulgada em 9 de janeiro de 2003 pelo presidente Lula, e que ali diz no seu artigo, e é uma demanda do movimento negro, não é dele, né? Uma luta histórica, né? Ele que assinou, e ali diz, né? Inserir no currículo a história dos negros e dos africanos. Os nossos professores precisam saber que essa história dos negros e dos africanos traz a cultura, traz a memória, traz a identidade e traz a religiosidade, né? Mas aí entra uma questão bem polêmica aí, que é a questão das cotas. As cotas raciais também, não é só raciais, o pessoal pega muito essa, mas são sociais, né? Mas as cotas raciais, e como é que tu avalia essa questão, já que está estudando agora e a tua tese vai ser nessa linha? Isso. As cotas raciais nas universidades. É ruim dizer que o Brasil precisa de cotas, né? Porque é vergonhoso, né? Porque no momento que você precisa de uma lei para garantir direitos, mostra o quanto esses direitos não só são violados, mas como o Brasil é preconceituoso. As cotas para a comunidade negra foram estas que puxaram as cotas sociais. Então, quer dizer, a importância das duas, as cotas sociais e raciais, né? Porque a questão racial entra a questão indígena, né? Entram outras etnias que também estão fora do processo de educação. Porque é muito fácil dizer que o negro ou o indígena ou outros segmentos não estudaram porque não quiseram. E a gente sabe que não é isso, né? Que a nossa história, nosso povo negro começou a estudar, ou ter direito ao estudo muito tarde. Então, como é que você recupera, né, em pouco tempo essa desigualdade? Essa desigualdade ela já vem se arrastando há muito tempo. Então, nesse sentido, as cotas são importantes. E a gente sabe, né, que os resultados também das notas, né, da comunidade negra e indígena têm sido muito maiores do que os alunos, né, que não são cotistas. Por quê? Porque se eu não tenho nada, o que me der eu vou valorizar. Vai valorizar muito. Agora, se eu tenho muito, um pouquinho que me der, não vai fazer diferença. Então, o que a gente está dizendo, né? Que a URGS, vamos dizer assim, não melhorou
todo o seu tratamento com os alunos negros, indígenas, cotistas, mas antes falavam de nós, né? Na história, em todo o seu currículo, agora falam com nós. E isso muda muita coisa, porque você está lá, né? Porque você entrou no mestrado ainda. Quem está sempre no poder não quer largar, não quer perder. Então a gente não tem uma luta contra a comunidade não negra, os brancos, a elite, não. A nossa luta é por essa desigualdade que foi forjada com muitos, e aí esses muitos precisam se dividir. Né? Então é um pouco essa caminhada. Né? Mas Eliane, você está discorrendo muito positivo assim, sobre você domina esse assunto, né? Porque desde 2008, né, que está ou mais. Sim, o primeiro ano na URGS foi em 2008, Scott, até hoje. Acompanhou toda essa história aí. Sim. Mas agora a sua tese é nessa linha. Então quer aprofundar mais o tema? Sim, eu venho nessa caminhada, né? Porque eu quero dialogar com a nossa sociedade que ainda mantém essa postura resistente em relação às cotas, dizendo, olha, se você gosta ou não gosta, não me interessa. Você precisa respeitar. E aí eu preciso de argumentos, de argumentos para que as pessoas tenham esses elementos dizendo, não que vão apoiar as cotas, mas por que entenderam a importância das cotas. E nessa caminhada de entender, né? Porque uma coisa é você dizer que tem as cotas, outra coisa é como que essas cotas estão sendo implementadas, qual é o olhar que a universidade está dando para esses alunos e qual olhar que esse aluno tem e qual olhar que eles estão tendo em relação a essa política, a importância, né? Porque você dizer que se inscreveu pelas cotas é uma coisa, você dizer o que você foi fazer lá na universidade pública, né, e qual foi a sua contribuição, o seu olhar, o seu pertencimento étnico-racial, é outra coisa. Então a minha tese, ela traz um pouco esse compromisso, né, de dizer para as pessoas, olha, as cotas estão funcionando ou não estão funcionando por isso, por isso e por isso. Então não é a minha fala, é a fala dos alunos, né, que vêm enquanto sujeitos de direito, dialogando, claro, com os autores, mas falando desse projeto, né? E agora nós temos no Brasil mais de 100 instituições que aderiram às cotas, né? Tem cotas para os ribeirinhos, tem cotas para os pescadores, tem cotas para as quilombolas, então são vários outros segmentos sociais que estavam lá, excluídos, né? Historicamente, que eu digo, é muito tempo mesmo, séculos, e hoje estão sendo sujeitos de direitos. Né? Eu estive numa escola pública ontem, na EJA, à noite, e eu fui uma das primeiras alfabetizadoras aqui da Lomba do MOVA, né, que é um movimento de jovens e adultos. E na minha comunidade, o meu público, há 15 anos atrás, né, mais ou menos esse tempo, eram sujeitos negros e idosos. E eu me surpreendi, porque eu fui lá, né, eu e uma outra colega da URGS também, conversar com esses alunos da EJA, e chegamos lá e a maioria eram brancos e jovens. Então, o que está, né, me dizendo a princípio essas respostas? Né? Que a comunidade negra está elevando a sua estima, está entrando de novo no nosso currículo normal, tendo acesso, né, no seu horário, manhã e tarde, não precisando mais ir para a noite, né, a comunidade jovem, vamos dizer assim, e também que essas políticas têm dado certo, né, porque aí não fica só um apêndice na sociedade, né, somos todos trabalhadores, mas a gente sabe que a comunidade negra né, muitas vezes deixou de estudar porque precisou priorizar o trabalho, né, então isso foi um processo de exclusão também violenta, né, fora os outros. Eliane, o rádio é horário, né? Eu sei. Nós estamos indo então para o final do programa, que é um programa transmitido em rádios comunitárias. Vários pelo interior, aí fica também no site aí do Instituto Cultural Padre Josimo. E aí eu gostaria que tu desse uma mensagem final. Eu estou muito feliz com a entrevista e eu gostaria que desse uma mensagem final para os ouvintes sobre a questão do teu trabalho, da tua vivência. Obrigada. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de participar, de conceder essa entrevista, né, a todos que estão nos escutando também, participando, né, com a gente, que a gente sabe que o pessoal está questionando algumas coisas, acho que é bom isso, né, se incomodar, fiquem incomodados, fiquem inquietos, fico à disposição para receber também, né, as perguntas e as dúvidas, e dizer, né, que nós somos negros 365 dias do ano. Então nós precisamos, não é só no 20 de novembro, né? Nós precisamos então que essas políticas deem certo, que motivem as comunidades, mas precisamos principalmente do respeito, né? Do respeito dos não negros pela história do negro, o respeito dos negros pela história dos não negros, porque aí nós estaremos caminhando em comunhão, estaremos juntos, né? A gente acredita que estamos juntos para construir um Brasil melhor, e aí depende de todos, né? Não de segmentos. Obrigada. Muito obrigado, Eliane. Então, esse é o programa Revista e Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. Vamos encerrando o programa por aqui, agradecendo muito a sua participação, a sintonia dos ouvintes e convidando todos para a semana que vem, nesse mesmo dia e horário. Uma saudação franciscana de paz e bem.